Muito bem. Vamos ver então agora, dando continuidade ao nosso conteúdo de equilíbrio químico, né? Vamos agora ver o conteúdo sobre equilíbrio iônico em água, né? O equilíbrio iônico da água, ou mais conhecido como pH ou pOH, né? E quando a gente está trabalhando com pH e pOH, a gente tem que entender o que significa esse pH e esse pOH. A gente tem que entender que o pH é uma sigla para potencial hidrogeniônico, ou seja, a quantidade de hidrogênios ácidos que eu tenho em uma solução, tá? Quanto maior é a quantidade de H+, na minha solução, maior vai ser a quantidade de ácido na solução. Então, a gente chama de pH, potencial hidrogênio, né? Se eu tenho H+, tem outro especificamente chamado OH-. Então, o pH é o contrário matemático, onde pH é a unidade básica, né? Então, quanto mais água do sistema, mais água você tem na solução, né? Melhor menos alcalino, alcalinizado, alcalino, alcalino, significa que ela contém uma componente básica, os tópicos essencialmente básicos, tá? O estudo é novo, mais porque entendeu? Tá? E acho que temos que classificar a cidade por causa dos basicamente aqui, né? Pode ser formar e os espécies, né? Uma espécie que chama de ion, mas é uma espécie chamada de ânion OH-, outros outra aqui, que é a visualização de vocês, fica um pouco melhor. Em solução, eu não tenho essa espécie aqui, ó, H3, H+. Eu tenho a espécie H3O+. Ou seja, eu tenho uma espécie chamada íon hidrônio, tá? Mais OH-. Agora vocês percebam que não está balanceado. Eu tenho 2 oxigênios, 3, 4 hidrogênios. Ou seja, para ocorrer o balanceamento, eu preciso, né, de ter um 2 aqui. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 1, 2. Então, agora eu estou balanceado. Então, a equação de balanceamento, né, o equilíbrio iônico da água real, é esse aqui, ó. 2 moléculas de água em solução vão liberar o íon hidrônio, que é o H3O+, mais a espécie carregada negativamente, a hidroxila, carregada negativamente, OH-. A constante de equilíbrio, então, para essa solução em específico, né, a constante iônica de equilíbrio, a gente vai dar do mesmo jeito. Final dividido pelo inicial, ou seja, produtos, né, multiplicados entre si, dividido pelos reagentes. Como a concentração da água é praticamente constante, a gente não utiliza a água na constante de equilíbrio. Tá? Então, portanto, a constante de ionização da água, a constante de ionização da água, ela fica sendo um Kw, né? K-water. KW, W sendo água em inglês, então K-water. Então, para eu saber a constante de ionização da água, é só multiplicar as cargas, né, positivas e negativas, o íon hidrônio mais a hidroxila. Por quê? Novamente, porque a concentração da água, ela praticamente fica constante o tempo inteiro da minha reação. Tá? Então, a 25 graus Celsius e uma pressão de 1 atm, o Kw vale 1 vezes 10 a menos 14 mol por litro. Então, essa é a constante de ionização da água. Tá? Então, deixa eu apagar aqui. Agora eu descobri por que eu não uso no slide este. Eu só uso o outro. E é justamente ele que eu vou usar. Caneta. Então, um alvejante de roupas do tipo água de lavadeira apresenta um OH- igual a 1 vezes 10 a menos 4. Nessas condições, a concentração de H+ será na ordem de... Então, o que eu preciso saber? A concentração de OH- é 10 a menos 4 mol.
né, molar, mol por litro. Eu quero saber a concentração de H+, e eu sei que esse sistema aqui ele está sendo diluído em água, né? Esse alvejante ele é diluído em água. Então, o Kw dele vai ser de 1 vezes 10 a menos 14 mol por litro. Então, o que eu tenho que fazer, né? Kw, deixa eu até colocar aqui, Kw nessa solução vai ser de 1 vezes 10 mol por litro. A seleção representa o íon da processo, ou o íon da melhor mais vamos nessas funções, quando a gente tem de olhar no de a pode raciocinar ela em ações associadas mais dificuldade das ações de mais não pode fazer isso já se pode essa conta de toda a minha estética de vida e de aí vai ser a mesma coisa é sei assim de a mesma das as do que isso então deve ser quando é fácil mais e tudo da quantidade a quantidade de H+ a sua a quantidade a quantidade de H+ vai ser superior, né, na água do mar, 10⁻⁸, com 10⁻⁶, e no café preparado. Desculpa, na Coca-Cola, 10⁻�3, e no café preparado, 10⁻⁵. A quantidade de H+, ela vai ser superior à quantidade de OH-, né? Lembrando que isso aí é um log, né? Então, isso aí vai ser 10 ao menos 5, né? Então, realizando o log dessa operação, a gente tem um processo invertido. Minha câmera está meio lenta, então parece que a minha voz está falando primeiro e depois que está falando a imagem está saindo, né? O leite azeda pela transformação da lactose em ácido lático, por formação da